Olá pessoal, hoje vou falar sobre um valor ético e moral muito importante e decisivo na vida de todo ser humano que está vivo hoje no século XXI. Isso significa o quê? Que todas as pessoas deveriam sim conservar esse valor em suas vidas, para que nunca pudessem deixar de praticá-lo em tempo algum. Ou seja, deveriam praticar ele o tempo inteiro, todos os dias, dia após dia. Isso faria de cada pessoa uma pessoa irrepreensível, sem mácula alguma na vida, sem que ninguém pudesse em tempo algum ter algum motivo ou razão para dizer alguma indignidade a seu respeito. Então, esse valor é importante demais. E as pessoas hoje, no século XXI, elas têm que dar valor à honestidade. Por quê? Hoje no mundo, infelizmente, os valores estão invertidos. Os valores éticos e morais estão invertidos. Eles foram pervertidos pelas pessoas. Muitas pessoas não praticam mais esses valores. Praticam valores contrários a eles. Então, isso é errado da parte de qualquer pessoa que esteja praticando isso hoje. Por isso, eu vou falar sobre o valor da honestidade. Porque o que precisa ter na sua vida e na minha vida, de forma fundamental, de forma básica, elementar, é esse valor sendo praticado dia após dia, a honestidade. Então, nós temos que ser conhecidos pela honestidade. O nosso bom nome tem que ser zelado pela honestidade. A nossa vida exemplar tem que conter o valor da honestidade. Então, isso é muito importante. Os pais hoje devem ensinar para os seus filhos e para as suas filhas o valor da honestidade. As crianças têm que começar a praticar isso, ensinado pelos pais desde a infância, desde os 3, 4 anos por aí, até ele crescer e se tornar um adulto consciente. E quando ele for velho, não vai esquecer daquilo que os seus pais lhe ensinaram, que foi o valor da honestidade. Então, a honestidade tem que estar em cada pessoa hoje que já vive no século XXI. Isso é importante demais. Ninguém pode dar lugar ou ocasião a um outro valor que vai ser contrário à honestidade. O valor invertido da honestidade é a desonestidade. E isso não pode ser praticado por ninguém. Nós devemos aprender essa lição, uma lição importante para nossas vidas. Porque se temos que praticar um valor, além dos muitos outros, como o amor, a bondade, a misericórdia, enfim, vários outros valores, mas esse também, que é o valor da honestidade, também tem que ser praticado por nós, tem que ser conservado. Nós temos que ser conservadores dos valores éticos e morais, dos princípios que vão tornar a sua vida e a minha vida uma vida assim exemplar. Pessoas de caráter têm que ter honestidade na vida sim, na consciência. Tem que praticar a honestidade aos olhos de todas as pessoas, para que todas as pessoas possam ver que ainda há espaço nesse mundo para a honestidade, para pessoas honestas. Então, nós devemos entender isso hoje, porque o mundo em que vivemos, a sociedade em que vivemos, não pode ser constituída ou não pode ser edificada com desonestidade. Pelo contrário, tem que ser edificada com honestidade, praticada por você e por mim todos os dias e ensinada para os filhos também, para que eles futuramente possam crescer com esse valor forte na vida deles. Assim como esse valor da honestidade tem que estar forte na sua vida e na minha vida.
Então, isso é importante demais falar sobre esse assunto. Porque quando nós nos esquecemos desse valor, ou não damos o devido valor à honestidade, possivelmente começamos a nos perverter, a praticar coisas desonestas. E isso é algo muito errado. E algo errado não pode ser praticado nem por você, nem por mim em tempo algum. Então, é necessário, às vezes, se purificar de muitos erros, retornar à sensatez, para que, por meio da sensatez, possamos entender o valor da honestidade praticada dia após dia por cada um de nós hoje no século XXI. Então, eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras para falar sobre esse assunto, porque nas Escrituras existem alguns textos que falam sobre honestidade. E eu separei aqui 4 textos para falar sobre esse assunto, para que esse assunto possa ser mais esclarecido e as pessoas possam se aprofundar mais nisso. Porque entender esse assunto vai fazer com que tanto você como eu possamos dar o devido valor à prática da honestidade todos os dias de nossa vida. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de 2 Reis, capítulo 12, versículo 15. Nesse texto aqui vai falar sobre a questão do dinheiro, porque geralmente se ouve falar que algumas pessoas, por causa do dinheiro, agiram de forma desonesta. E também algumas pessoas, por causa do dinheiro, agiram de forma honesta. O texto que eu vou ler aqui é um texto que vai falar sobre homens que agiram com o dinheiro de forma honesta. Eles demonstraram honestidade quando tiveram que lidar com o dinheiro. Então, o texto diz assim, está aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 12, versículo 15. Está escrito assim: Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com honestidade. Então, um pouco de dinheiro foi dado a alguns homens, para que eles entregassem esse dinheiro para as pessoas que faziam a obra. E isso era feito. Então, o texto diz aqui que não foi necessário pedir contas a esses homens a quem foram entregues dinheiro. O texto é muito bem claro. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com honestidade. Então, todo aquele dinheiro foi dado aos homens que faziam a obra. Foram entregues a eles. Os homens que estavam responsáveis em fazer isso agiram com honestidade. Eles não pegaram a parte do dinheiro para eles, ou desviaram a verba, digamos assim, né? Não fizeram isso, porque eram homens que agiram com honestidade. O procedimento deles foi feito com honestidade, de forma que nem precisava pedir contas a esses homens a respeito disso, porque esses homens eram homens que tinham essa boa reputação de proceder, de fazer um procedimento com honestidade. Isso era algo exemplar para a vida desses homens. E é um exemplo para você e para mim hoje, para que possamos proceder com a mesma honestidade quando o assunto for dinheiro. Qualquer quantia de dinheiro que for entregue em suas mãos para você dar a alguém ou para você fazer alguma coisa, faça essa coisa procedendo com honestidade. Então, isso é bom
sim, para você e para mim, para qualquer pessoa, principalmente para os filhos, que se esse ensinamento for ensinado para os filhos hoje, com certeza eles vão aprender o valor de proceder com honestidade. E aí, com certeza, eles serão pessoas bem reputadas por causa da sua honestidade. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 21, versículo 8. Provérbios de Salomão, capítulo 21, versículo 8. Estou chegando aqui. Provérbios, capítulo 21, versículo 8. Então, as pessoas que vivem no mundo hoje, sejam elas quem forem, sejam elas quais forem, elas têm um caminho a prosseguir. Você tem o seu caminho, eu tenho o meu caminho. Mas, muitas das vezes, esse caminho, geralmente, às vezes, algumas pessoas trazem um rastro de desonestidade ao longo desse caminho. Porque ela, nos anos anteriores, praticou muitos atos desonestos. E isso manchou o seu caminho, manchou a sua vida, manchou a sua história, a sua reputação. De forma que, muitas das vezes, as pessoas que têm essa má reputação de serem desonestas, elas não são pessoas confiáveis, digamos assim. Então, é preciso tomar cuidado com isso. E esse texto aqui que eu vou ler vai falar um pouco a respeito disso. Então está aqui escrito assim, ó. Tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa. Então, o caminho dele foi carregado de culpa. Principalmente a culpa da desonestidade, que é o assunto aqui. Então, muitas das vezes isso acontece mesmo. A desonestidade mancha a vida da pessoa. De forma que ela fica sendo mal vista. Ela não é vista com bons olhos. Não é um bom exemplo. Não é uma pessoa virtuosa por causa da honestidade. Ela, enfim, vai levar essa má fama de desonestidade. E isso é algo que lhe causa culpa. Por isso está escrito aqui, ó. Tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Então, o proceder do honesto, ao longo do caminho de sua vida, vai sempre ser visto como algo de retidão. Vai ser um exemplo de retidão. Então, aquela pessoa que procede, que tem um proceder de honestidade, ela vai sempre ser vista como um exemplo de retidão, de boa reputação. A honestidade vai preceder ela em qualquer lugar em que ela estiver. As pessoas vão apontar para ela, vão dizer sobre ela, ali está um homem que tem um proceder honesto. Essa é a retidão perfeita para cada pessoa, a honestidade. Tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Então, o procedimento do honesto tem que ser estimulado, encorajado, incentivado cada vez mais, para que ele possa progredir nisso cada vez mais. Isso tem que acontecer com você e comigo. Isso tem que ser ensinado para os filhos hoje. Então, é hora desse valor da honestidade começar a dar bons resultados, com certeza. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui agora está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Deixa eu achar aqui o texto. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 21.
É isso aí. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Então, essa epístola aqui foi escrita para a igreja que estava na cidade de Corinto. E o assunto é a honestidade. Porque os que mais devem demonstrar honestidade são aqueles que creem em Cristo Jesus. Porque a própria vida do Senhor Jesus é exemplo de honestidade. Então, aqueles que são em Cristo hoje, eles têm que ser honestos sim. Esse é o valor principal. Que não pode se perder em tempo algum, na vida de ninguém. Pelo contrário, ele tem que ser mantido, ele tem que ser exercido com responsabilidade e eficiência. Exemplar é a pessoa que procede de forma honesta. Então o texto diz assim, ó: Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Então, a preocupação de Paulo e de seus companheiros era proceder honestamente diante de todas as pessoas, sem discriminação alguma. Então, eles se preocupavam com isso. Eles eles se policiavam, digamos assim. Eles cuidavam para que eles sempre procedessem honestamente. Eles não davam lugar ou ocasião alguma para a desonestidade tomar conta. Eles perseveravam na honestidade. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor. Então, eles queriam proceder honestamente diante do Senhor, sim, mas não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Então, o procedimento honesto tem que ser feito por parte das pessoas hoje, tanto diante do Senhor como diante dos homens. Isso é importante se fazer. Então, se cada pessoa hoje quiser proceder honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens, quais os resultados que isso vai acontecer no mundo? Quais os resultados que vão ser produzidos no mundo por causa disso? Com certeza, os melhores e mais aperfeiçoadores possíveis. Isso é algo que deveria acontecer mesmo mutuamente entre as pessoas. Então, isso é algo que tem que ser estimulado, encorajado, incentivado, para que as pessoas pratiquem a honestidade e se preocupem com isso. Se preocupem em proceder honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Então, isso tem que ser algo que tem que ser feito dessa forma. É a melhor maneira da honestidade gerar bons resultados no mundo. Quando todas as pessoas de forma unânime quiserem fazer isso de fato e verdade, aí sim você vai ver os bons resultados disso acontecendo. Agora eu vou ler aqui o último texto que está na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Então, mais uma vez, esse texto aqui vai falar também um pouco sobre a honestidade. Porque hoje, no mundo, existem muitas mulheres que são casadas. Ou melhor, existem muitas mulheres crentes que se arrependeram e se converteram a Cristo, que são casadas com homens que ainda são incrédulos, digamos assim. Eles ainda não creram em Cristo Jesus como as suas esposas fizeram. Então, para essas mulheres, elas podem ganhar os seus maridos. Como?
pelo procedimento honesto. Quando o marido dessas mulheres verem o procedimento honesto delas, isso vai levar eles a crerem em Cristo Jesus, sim. Então, é importante que o procedimento honesto das mulheres seja exercido de forma eficaz, de forma exemplar, de forma irrepreensível. Esse texto aqui vai falar a respeito disso. Então, diz assim, ó: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, quando esse homem que ainda não obedece à palavra, ele pode ser ganho sem palavra alguma, que a sua esposa não vai precisar falar palavra alguma, no sentido de tentar fazer ele crer em Cristo Jesus. Não vai precisar pronunciar palavra alguma. Seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, quando o homem, incrédulo ainda, ele começar a observar o procedimento, o comportamento honesto de sua esposa, cheia de temor, ele vai ser ganho sem palavra alguma. Ele vai crer em Cristo Jesus. Então, isso é bom demais ou não é? Com certeza é. Então, o que as mulheres devem fazer é fazer exatamente o que está escrito aqui. Porque está escrito, ó: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, as mulheres hoje podem confiar nessa palavra, porque isso vai acontecer mesmo. Por isso, as esposas hoje, elas têm que demonstrar claramente, pela sua própria prática de vida, esse comportamento honesto, cheio de temor. Então, isso é importante, porque quando o seu marido observar isso, ele vai chegar à conclusão de que a vida da sua esposa, que crê em Cristo Jesus, é algo sério que ela está fazendo. Ela está tendo um sério proceder. Um proceder que leva ela a ter um comportamento honesto, tanto diante de Deus como diante dos homens. Então, isso é importante demais. As pessoas têm que reconhecer isso. Têm que entender por causa disso, o valor do comportamento honesto. Então, a honestidade é algo que pode levar uma pessoa a crer em Cristo Jesus. Então, esses são os textos que eu escolhi aqui para falar a respeito de honestidade. Agora, cada pessoa agora tem que dar o devido valor a isso. É necessário fazer isso ressurgir, crescer, se desenvolver e cada vez mais contagiar as pessoas. O procedimento, o comportamento honesto de qualquer pessoa tem que estimular, encorajar e incentivar as pessoas a quererem viver assim também. Então, isso é bom demais. Então, essa palavra de hoje foi muito séria e importante. Agora, cada um de nós temos que fazer esse valor permanecer. Fazer o valor da honestidade ser ensinado para os filhos. Para que assim
as pessoas possam começar a ter um procedimento honesto e exemplar. Isso sim é algo que tem que existir na vida de cada pessoa hoje que já vive no século XXI. Então eu espero que isso aconteça, pessoal. Em nome do Senhor Jesus, amém.